do João, nós Obrigado. gostaríamos de lembrar que essa reunião ela faz parte de várias reuniões da Sociedade Brasileira de Uveites, em parceria com a Sociedade Mineira de Oftalmologia. E a gente quer aqui homenagear principalmente o nosso querido professor Fernando Orefs, e aqui está representado pela nossa querida Juliana também. Estamos aqui com a doutora Emiliana, doutor Daniel, mas antes disso, nós vamos passar a palavra ao nosso primeiro presidente da SMO, ex-aluno da Escola São Geraldo, e a quem a gente devota toda uma admiração. Nós estamos com um problema, nós vamos passar a palavra para ele agora, e ele vai falar aqui pelo vídeo e pelo áudio. Elizabeth. Pode começar, Prezados colegas, prezado amigo, professor Fernando Orefs. Quando amigo comum, professor Luiz Carlos Molinari, me falou deste curso do Uveites em sua homenagem, eu me atrevi a pedir a ele, Molinari, que lhe permitisse dirigir a você, Fernando, estas poucas e acanhadas palavras. Moveu-me duas intenções: associar-me às homenagens que ele presta a esse curso e expressar de público minha gratidão e reconhecimento pelo que aprendi com você. Depois, refleti melhor e só então me dei conta de minha presunção, a minha carência de méritos para homenagear o professor Fernando. A rigor, eu é que sou homenageado, não só pela oportunidade de falar a você neste momento, mas também por ser distinguido com sua amizade e atenção ao longo desses anos todos de harmonia e fraterna convivência. Nossa aproximação iniciou-se em 67, quando você, mestre Fernando, com paciência e raro saber veológico, me ensinava a mim, eu, nordestino arisco, tentava aprender um pouco de sua grande sabedoria. Iniciávamos o curso de especialização em oftalmologia no Hospital São Geraldo em 1967. Nem é preciso falar da importância do professor Fernando para a oftalmologia e, em especial, para a alveologia daqui e de fora. Estudando, ensinando, escrevendo e publicando, podemos dizer que a alveologia nacional começou com o professor Fernando no velho e respeitado Hospital São Geraldo, onde funciona a clínica oftalmológica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Fernando Orefs é o nosso ícone, sobre quaisquer aspectos que queiramos emprestar à palavra e ao conceito. Ícone oftalmológico, profissional e ético. Todos os oftalmologistas brasileiros aprenderam e aprendem continuadamente com você, Fernando. Um exemplo de sabedoria e retidão. Olhe, Fernando, eu não estarei exagerando se, para finalizar, eu disser que Deus gostaria que todos os homens fossem feitos da mesma argila com que ele fez você. Rara, inigualável e preciosa argila. Muito obrigado. Parabéns, viu? Palavras emocionantes, viu, Elizabeth? Muito obrigado. E eu também vou falar um segundinho, coisa rápida. A minha história com o Fernando Orefs, nós vamos ver a história do Fernando Orefs num vídeo mais tarde, mas eu também tenho, acho que cada um de nós tem a sua história, principalmente no grupo das Uveites, e eu fiz no Wilton Rocha Uveites com Rogério Lacerda,
e depois eu fui para São Geraldo, e o professor Fernando Orefs me orientou, me estimulou muito a produzir, a publicar, para que eu pudesse concorrer ao doutorado. E desde o início ele me orientou. Depois a gente conseguiu uma bolsa pela CAPES, eu pude ir para o exterior com a minha família. Eu me lembro que eu fui com a Mônica até a casa dele, e assim, para a gente despedir. E ele falou que era uma das coisas mais importantes que eu estaria fazendo naquele momento na minha vida, que ia mudar muito a minha vida, e realmente mudou muito. E eu devo isso a ele porque bolsista da CAPES não é fácil, né? Todos nós sabemos a dificuldade que é. E se não fosse o nome dele, talvez eu não teria conseguido. E aí eu fiquei 2 anos lá com o Peyman, fiz o doutorado de sanduíche, voltei, aí continuamos, e até hoje, né, a gente é muito vinculado a ele. E uma coisa interessante, nós começamos em 2016 o curso de Ciências Básicas em Oftalmologia. Todo mundo aqui, o Daniel, a Emiliana, a Juliana, todos estão presentes desde o início, mas o Fernando Orefs fazia questão de todo ano ele dava o curso dele, a não ser o ano passado, com essa pandemia, ele não pôde comparecer. E é impressionante o exemplo que ele dava assim, para a SMO, e dizendo que todos os anos que a gente podia contar com ele. Então, assim, homenagens, o ano inteiro ele terá, e o resto da vida, né? Que muita gente que ele formou está aí atuando, como eu, o próprio Daniel, Emiliana, Juliana, todos nós devemos muito a ele. Muito obrigado. Eu não sei se ele estará nos assistindo, mas com certeza nós vamos gravar e a Juliana vai, né, assim, passar isso para ele. Eu queria falar rapidamente os convidados, né, começando pela Juliana, que é a nossa homenageada, representando o pai, é diretora do Centro Brasileiro de Ciências Visuais, ela tem doutorado em oftalmologia pelo UFMG, ela é mentora também do curso de especialização em oftalmologia do Centro Oftalmológico de Minas Gerais e é professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É isso, como a gente pediu um mini currículo, né? Porque todos aqui têm muito mais do que isso, né? A colega Emiliana, nossa grande parceira de Uberlândia, todo ano, assim como o Centro Oftalmológico, né, envia os alunos, os residentes, para o nosso curso, que é a base da SMO, essa união, ela participa desde o início. Ela é supervisora do Programa de Residência Médica em Oftalmologia do Instituto de Saúde Ocular, o ISO Olhos, também preceptora e chefe dos serviços de UVIT, das residências do ISO Olhos e da Universidade Federal de Uberlândia. E esse ano, o ano passado e esse ano, ela está presidindo a Sociedade Brasileira de UVITs, e a gente aproveita para parabenizá-la, que foi e está sendo uma gestão brilhante, com várias reuniões, e coincidentemente com 40 anos, né, de SBU, aí ela teve mais serviço ainda. E o nosso professor, né, nosso professor, meu atual orientador, que eu tenho muito prazer, e estou sempre perturbando o Daniel e ele recebendo sempre com essa delicadeza e essa gentileza, né? Que ele faz muita coisa, a 1000 por hora, e ele, inclusive, fez algumas sugestões da discussão de hoje, mas, humildemente, deixou até o mini currículo para depois, que é um maxi currículo também, mas ele é professor, assim, mais as afiliações, né? Ele é professor adjunto e subchefe do Departamento de Oftalmo-Otorrino da Faculdade de Medicina, da UFMG, coordena o setor de UVITs do Hospital São Geraldo, do Hospital das Clínicas, da UFMG. Ele é membro eleito do Grupo de Estudo Internacional de UVITs e do Comitê Executivo da Sociedade de Inflamação Ocular, que são internacional, que são instituições assim por demais sobejamente conhecidas e respeitadíssimas. E nós temos um grande orgulho de ter o Daniel aqui como nosso coordenador. E agora, gente, nós vamos ter a oportunidade de assistir um vídeo que a
a Sociedade Brasileira de Uveites fez em homenagem ao professor Fernando Orefsi. São 5 minutinhos, mas que vale a pena. Aí, Reinaldo, se você puder colocar na tela para a gente, e depois nós vamos aproveitar da discussão dessa tríade que está aqui, que vai nos brindar com muita coisa boa em Uveites. Vamos lá, Reinaldo? Este é o Fernando. Quando aqui chegou, era um jovem recém-formado que buscava se especializar e encontrar um lugar ao sol. Sua história se inicia igual a de muitos jovens por este Brasil afora que buscavam e ainda buscam construir a própria história. E foi isto que esse jovem fez nos últimos 50 anos. Este é o professor Fernando. E esta é a história que vamos contar a partir de agora. Fernando Orefsi nasceu na São Paulo de 1937, filho de Julieta e João Antônio Orefsi. Aluno dedicado, concluiu o 1º e 2º graus no Colégio de Santo Agostinho, na capital paulista, e ingressou no curso de Medicina na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1958. Em 1964, já com o diploma de Medicina em mãos, parte para Belo Horizonte, onde iria cursar sua residência médica no Hospital São Geraldo, Departamento de Oftalmologia da UFMG, sob a orientação do professor Hilton Rocha. O que seria só uma temporada transforma-se em uma história de vida. Em março de 66, conclui a sua residência e, em novembro deste mesmo ano, conclui com louvor sua tese no doutorado de Medicina da UFMG. E neste mesmo ano, inicia seu pós-doc no serviço de glaucoma do Hospital São Geraldo, sob orientação do Dr. Nassim Calisto. Nesta mesma época, Fernando inicia também uma verdadeira história de amor. Belo Horizonte transforma-se em seu lar, tendo sido fisgado por uma mineirinha da gema. Neide Lambert, na época estudante técnica em ortóptica, conquistou o coração deste jovem médico e pesquisador. E tornou-se uma companheira não só dentro de casa, mas grande incentivadora de sua carreira acadêmica. Com ela, teve 2 filhos, Rodrigo e Juliana, e 3 netos, Guilherme, Fernanda e Giovana. Em 1970, parte para São Francisco para participar do programa de Fellow no Departamento de Oftalmologia da Universidade da Califórnia, sob a chefia do Dr. Michael Hugan. De volta ao Brasil, em janeiro de 72, assume a chefia do serviço de uveites do Hospital São Geraldo por mais de 30 anos. Obtém o título de doutor em oftalmologia em maio de 75 pela UFMG. Em maio de 89, recebe o título de livre docência pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e, em janeiro de 90, sagra-se professor titular em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao longo de sua carreira, Fernando Orefsi alcançou marcas que impressionam, possuindo mais títulos, publicações e prêmios do que muitas instituições acadêmicas renomadas. Ao longo destes 50 anos, ele ajudou a difundir a pesquisa médica e o trabalho acadêmico como formas de desenvolvimento da oftalmologia brasileira. Foram mais de 200 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. 21 livros editados, mais de 650 palestras, 36 títulos e premiações, entre tantas outras conquistas e contribuições à ciência brasileira. Professor Fernando nunca mediu esforços para atender aos inúmeros convites para aulas e palestras, sempre viajando o Brasil e o mundo com seus carrosséis de slides. E agora, com seu pendrive. O professor Fernando foi também responsável por importantes descobertas científicas, como a presença do bacilo de Hansen no humor aquoso, no vítreo e na retina, ou a identificação de ovos de Schistosoma manzoni na coroide.
Além disso, atuou na formação de mais de 150 mestres e doutores, entre teses orientadas e participação em bancas examinadoras. Um legado vivo que hoje ganha vulto com esta justa homenagem. E que essa história sirva de exemplo e motivação para que novos espíritos desbravadores continuem a aflorar por este Brasil afora. Obrigado, professor Fernando. Muita gratidão e reconhecimento por esta história de amor pela oftalmologia. Muito bom, gente. Obrigado, Reinaldo. Espero que vocês tenham aí desfilado aí na mente, né, uma série de lembranças, né, algumas que já estivemos presentes, né, muito bacana, muita gente aí que a gente admira também, junto com o professor Fernando Orefse, né, uma trajetória brilhante. Agora nós vamos passar a palavra para os três que vão coordenar aí a discussão. E depois o pessoal, a gente pode combinar do pessoal ir fazendo algumas perguntas pelo chat, mas vamos ouvir primeiro. Eu passo a palavra para o Daniel Vitor, para ele sugerir aí as sequências das discussões, e fiquem à vontade, viu, gente? Muito bem-vindos, muito obrigado. Molinari, eu queria Sim. só, antes, agradecer. Desculpe. Eu fico muito feliz, assim, do meu pai estar sendo homenageado em vida. Isso era uma das coisas que eu não queria que fosse isso sem ele estar aqui. Para o doutor Elisabeto, é só agradecer, e aí a amizade eterna, né, do Beto, como ele chama, de uma vida inteira juntos. Então, eu só tenho a agradecer a ele também. E como muita gente conhece, o doutor Fernando sabe que essa hora da noite ele não está funcionando mais. Então, assim, é impossível. A gente teria que marcar talvez umas 5, 6 horas da manhã. Então, mas é muito bom saber disso, saber que ele marcou tanta vida de tanta gente, né? E isso, eu acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar na nossa vida, é deixar pérolazinhas na vida dos outros. Então, a gente fica muito feliz, a família toda fica muito... se sente muito gratificada por ver isso. E ele também. Pode ter certeza que ele vai saber de tudo. Lógico, Obrigada. e nós vamos... Juliana, nós vamos deixar depois no site da SMO, né? Depois baixar o vídeo, né? Uhum. E eu estou lembrando aqui rapidinho, às 8h30 ele deitava, mas às 5h30 ou 6 ele ligava no domingo para saber se a gente podia discutir a tese em pleno domingo. 5h30 ou 6, né? Todo mundo sabe. Agora ele Vamos dorme lá. às 7. Nossa Senhora. Muito bem. Vamos lá. Obrigado, Obrigada a vocês. Bom, pessoal, então uma boa noite a todos, né? Mais uma vez, Molinari, João, muito obrigado aí pelo convite, né? Acho que eu, a Juliana e a Emiliana, né, temos essa sensação, sempre que a gente é convidado para falar de UVIT, né, a gente fica feliz por um assunto, eu acho que merece ser discutido pelo desafio que a gente enfrenta no nosso dia a dia, e principalmente numa sessão como essa, que faz uma homenagem tão justa, né, ao nosso grande mestre, que é o professor Fernando Orefse. Então, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês à frente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, João, Molinari e demais colegas da diretoria. E a ideia hoje, né, o Molinari nos convidou para fazer um pouco um bate-papo sobre alguns temas aí interessantes e controversos na área de UVIT. E a gente pensou em começar pela boa e velha toxoplasmose ocular, né, Ju, né, Emiliana? Falar um pouquinho do diagnóstico, do tratamento, das principais controvérsias, né? E a gente sabe que a toxo, né, é uma doença, é o nosso carro forte aí no país, é a principal causa de UVIT posterior infecciosa no mundo, e particularmente no Brasil, né, muitos dos casos que a gente atende no consultório, nos hospitais de UVIT posterior, de fato, tem etiologia toxoplásmica. Ela é importante, mas claro que não é a única.
Então, antes, já dando o primeiro passo, queria aí ouvir um pouco a Ju e a Emiliana em relação a como elas fazem o diagnóstico da toxoplasmose. Né? O diagnóstico, a gente sabe que ele é eminentemente clínico, mas hoje a gente tem algumas ferramentas que podem nos ajudar a melhorar a eficácia, a acurácia desse diagnóstico. Então, como é que você hoje detecta, como é que você hoje faz o diagnóstico aí, Ju, de toxoplasmose ocular nos seus pacientes? Bom, a toxo, a gente tem o padrão ouro, né, que é a famosa lesão pigmentada com uma lesão satélite em atividade. Essa talvez seja o quadro mais, assim, tranquilo para o diagnóstico clínico, mas a gente tem as sem ser satélites, e essas que são as nossos maiores desafios, né? A gente tem a sorologia, que ajuda, e a meu ver, é obrigatório a gente sempre fazer, e tomar sempre muito cuidado com isso. Às vezes a gente repete no meio para ver se houve alguma mudança, mas a sorologia é muito importante. E a outra coisa que eu uso muito, né, e aí vem a minha tese de doutorado e tudo mais, que é o OCT. Então, o OCT ele tem achados muito característicos da toxo, né? Então, isso me ajuda muito quando eu tenho dúvida se é uma lesão de toxo ou não, se é uma sífilis, se é uma tuberculose. Então, é o que eu tenho usado bastante, é o OCT nesses casos duvidosos, né? Nesses casos que a gente fala da toxo atípica, né? Meu pai sempre falava, será que existe toxo típica, né? Mas vamos lá. A toxo ativa, né? As típicas e diferentes. Então, o OCT tem me ajudado muito. Agora, eu acho muito importante a gente discutir aqui a parte da sorologia, porque eu acho que isso parece que é uma dúvida. Você concorda, Emiliano? Concordo bastante, né? Porque ela ajuda mais quando ela é negativa do que quando é tudo negativo, que aí você fala, não, realmente a chance de ser tóxico é bem pequena, né? Do que quando é positivo. Principalmente quando é só o IgG positivo, né? Então, uma coisa que faz bastante confusão, assim, que eu vejo, é o pessoal achar que o título do IgG mostra se existe atividade ou não. Como é? Não, ele tinha um IgG antes de 100, agora é 650. Não, então certeza que essa lesão é toxoplasmose, porque, né, a 650 o IgG, a mesma coisa, ficar repetindo a sorologia como critério de cura, igualzinho a gente faz com VDRL na sífilis. Também não tem fundamento algum, né? Não ajuda nada. E aí quando a gente tem o IgM e o IgG, normalmente a gente também vai ter alguma coisa de clínica, né? Não vai ser só olho. Aliás, na maioria das vezes que é a doença sistêmica, tem menos doença ocular, né? A gente vê doença ocular mais sozinha mesmo, né? E que eu tô lembrando é isso. Quer complementar alguma outra coisa, Dani? Tá mudo o seu microfone. Eu acho que talvez fosse interessante a gente tentar focar em dois cenários. Vamos pensar numa lesão típica, né? Aquilo que a Ju falou, uma lesão, um foco de retinocoroidite necrosante adjacente a uma cicatriz parcialmente pigmentada ou não, né? Num contexto como esse, né, Ju, você aguarda a sorologia ou já entra com o tratamento direto? Se eu tenho uma lesão muito típica, eu posso até começar com o tratamento. Eu gosto muito das sorologias, principalmente por causa da sífilis, entendeu? Então, assim, eu não deixo de pedir, eu acho que a gente tem que pedir. A gente fez um curso ano passado de infectologia e o médico que deu aula falou isso para todos, assim, você vai pedir um risco cirúrgico? Pede sífilis, porque a gente sabe que ela é muito comum, muito pouco diagnosticada às vezes. Então, assim, eu acho que mesmo que eu tenha certeza que é toxoplasmose, eu vou tratar,
eu peço sorologia. Eu não deixo de pedir HIV, sífilis, porque eu acho que isso faz com que a segurança do seu diagnóstico seja maior. Então, eu provavelmente trataria, se fosse uma lesão grande, uma lesão que estivesse acometendo partes mais nobres, mas eu peço sempre a sorologia. Isso, ótimo. Bom, gente, é importante lembrar também que como o tratamento, né, da toxoplasmose com antiparasitários e corticosteroides, de fato é importante a gente afastar qualquer tipo de infecção, que entra mesmo no diagnóstico diferencial de qualquer retinocoroidite focal necrosante, né? Como o Joana falou muito bem, sífilis, tuberculose, bartonelose, infecções fúngicas, né, uma cororetite fúngica, tudo isso pode levar a uma lesão amarelada no fundo do olho. Então é importante que a gente tenha a segurança de que, de fato, não tem nenhum outro agente ali que pode estar causando aquele tipo de quadro. Agora, em relação às lesões atípicas, né, o que você acha, Miliana? Assim, qual que é a sua experiência em relação à toxoplasmose causando uveíte anterior, causando uveíte intermediária? Acho que isso é importante, porque, assim, para o oftalmologista geral, né, nem sempre consegue ver muito bem o fundo de olho, às vezes, assim, o exame está um pouco mais difícil, e muitas vezes o que ele vai ter à mão vai ser a sorologia para toxoplasmose. Então, assim, qual que é a sua experiência em relação à toxoplasmose causando lesões atípicas, digamos assim, sem uma retinocoroidite focal necrosante? Nunca vi. Não sei. A todos os pacientes que eu tive de toxo sempre tem lesão no fundo do olho. Eu sei que existe, mas eu particularmente, nesses 20 anos que eu faço veíte, eu nunca tive nenhum paciente. Às vezes eu até comi bola, né, num diagnóstico, vai que, né, mas eu nunca tive, não. Agora, em relação, só para complementar a parte, voltando lá da Ju, e que você também falou, eu passei uma época aqui que eu estava sem VDRL e sem IgG de toxo. Aí fica difícil, né? Né? Então, assim, aqui é complicado, e assim, eu não tenho OCT para eu ver como que é a lesão, que se tem não sei o que e tal. Então, assim, a clínica aqui é muito, muito, muito importante. A anamnese, muito, muito, muito importante. Então, você tem uma uveíte anterior, granulomatosa, hipertensiva, nódulo de íris, fundo de olho, lesão cicatrizada com lesão satélite do lado, eu falo, pode tratar. Por minha conta e risco. E com corticoide, assim, dependendo da intensidade, sabe? Mas eu concordo com vocês que o ideal realmente é isso. Pedir tudo, principalmente sífilis e TB. Essa semana eu estava assistindo, eu fiquei agoniadíssima, porque eu estava assistindo um curso de neurooftalmo, e eles falando assim, não, mas daí eu excluo sífilis e não sei o quê. Aí ninguém falava de TB. Aí eu falava, gente, mas sífilis é igual TB, dá tudo no olho, como assim? Vocês não fazem? Aí todos os painelistas falaram assim, não, eu não faço, não peço, não tem. Eu falo, meu Deus, não é possível que o nervo do olho é tão diferente do resto da úvea, porque a gente é tão acostumado a ter isso na cabeça, eu tenho que excluir sífilis e TB, eu tenho que excluir sífilis e TB, né? Que assim, VDRL nessa época aí, eu fazia o paciente ir lá no laboratório, junta dinheiro da família, mas faz um VDRL, porque assim, nem sempre a gente tem tudo típico bonitinho, né? Então, aí não tem jeito, um PPD. PPD é só naquela época que não tinha mesmo o PPD, né? Uhum. Né? E agora que voltou a ter, então, assim, em relação às típicas, dependendo da realidade, é uma abordagem, né? Agora, graças a Deus, está tudo bonitinho, eu também peço. Mas em relação às atípicas, eu realmente nunca vi, só com o veíte anterior, Daniel, nem com... Eu fiz essa pergunta propositalmente, porque eu acho que todos vocês devem receber, como a gente recebe também no serviço de veíte de São Geraldo, no consultório, né, casos de paciente usando Bactrim e corticoide com veíte anterior, né, como veíte intermediária, sem retinocoroidite focal necrosante. Então, é só para enfatizar essa mensagem para o oftalmologista geral, que toxoplasmose causa uveíte posterior, uma lesão de retinocoroidite, né? É muito raro, a gente até teve uns 2 casos no serviço de uveíte anterior. Mas, assim, em prima infecção recente
um quadro absolutamente atípico, e lembrar que a gente, em geral, isso é uma coisa excepcional, né? Para a gente considerar a toxoplasmose, tem que haver uma lesão focal necrosante na retina. Então, a mensagem que a gente deixa aí para o oftalmologista geral. Aproveitando, já tem uma pergunta muito interessante aqui no chat, já entrando naquele contexto dos casos de toxoplasmose atípica. É a Milena Simões que pergunta qual a nossa experiência com quadros de toxoplasmose simulando necrose de retina aguda, né? Necrose retiniana aguda. Nesse caso, PCR ajuda, PCR do vítreo, do humor aquoso. E aí, Ju? Nossa, Daniel, essa realmente é uma situação que a gente vive, né, no dia a dia. Eu posso te dizer que eu já fiz vários tratamentos duplos, né? Então, eu entro com tratamento para necrose e para toxo junto. É uma bomba, né? Mas até eu ter certeza de que é uma coisa ou outra. PCR, Daniel, é um negócio meio complicado, né? Assim, tecnicamente, no laboratório é complicado. Para colher o moracoso ou colher o vítreo não é a dificuldade. A nossa dificuldade é laboratorial, né? A gente não tem kit, a gente usa um kit que é o kit que é usado para líquor, não é igual a gente. Então, tem todas essas dificuldades. Eu já tive casos que eu tive tanta dúvida que foi para vitrectomia e fazer biópsia vítrea, eu tive isso. Te digo que eu não gosto muito não, Daniel, porque geralmente são olhos tão quentes. Então, assim, não tenho uma experiência muito boa com isso, não. Mas era o que tinha para fazer. Se não, a gente vai acompanhando mesmo a lesão e ver como é que vai. E aí é a tal da beleza e da uveíte, né? É o acompanhamento. Aquela história, a gente repete isso toda vez que o uveíte é filme, não é fotografia, é por isso. Então, o que eu falo hoje com os meus 6 dentes é que não tem jeito. Vai marcar retorno? Vai voltar? Vai. Não tem outra forma a não ser você acompanhar e, se você puder fotografar, documentar, melhor, porque ajuda a gente, né? Mas, se não puder, a gente entra com o tratamento realmente duplo e vai acompanhando. A sorologia, se pensar na sorologia de sangue, né? Vão colher lá para ver. A gente sabe que a maioria da nossa população já teve contato, né? Com herpes, com CMV. Então, assim, ela pode até te ajudar. Vamos ver que vem uma sorologia negativa, né? Tudo negativo. Não, então pode te ajudar. Mas se ela vier com um IgG positivo, ela não te ajuda. É o mais comum. Né? Que é o mais comum. Então, assim, eu acho que aí é a clínica mesmo. Emiliana, nesse caso, você entra com corticoide, não? Na dúvida se é necrose ou se é tóxico? Não tem coragem, Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não tenho muita coragem, não. Acho que outra mensagem importante para todo mundo aí, para os oftalmos gerais, né? Assim, o corticoide é super permissivo para infecção herpética. Então, assim, a gente só deve entrar quando a gente tem convicção do diagnóstico ou dependendo até evidência de resposta. Eu queria fazer uma observação em relação à PCR, voltando à pergunta da Milena, que é a dificuldade que a gente tem com o resultado rápido. Então, num caso desse de necrose retiniana aguda, o quadro é uma emergência oftalmológica. Então, não dá para a gente esperar 7 a 10 dias sair o resultado da PCR para a gente entrar com o tratamento. Então, você está forçado, obrigado a entrar com o tratamento, a decidir de imediato, né? Então, em casos como esse, em geral, também a nossa opinião é de não usar corticoide, evitar corticoide até que a gente possa observar uma resposta clínica. Acentuando mais algumas questões aí da PCR, a gente tem uma experiência até razoável com PCR, eu vou ser muito honesto, eu uso pouco, mas em alguns casos ela pode ajudar. Claro que não, do ponto de vista imediato, não muda a nossa conduta. Lembrar que a sensibilidade da PCR do humor aquoso para toxoplasmose é relativamente baixa, salvo em indivíduos imunocomprometidos. Já para os vírus da família herpes, ela é bastante alta. Então, assim, se a gente está pensando mesmo em necrose retiniana aguda, você tem uma PCR positiva para varicela zoster, o herpes simples 1 e 2, o MCMV, depois de alguns dias de tratamento, dá uma segurança para a gente que a gente fez o diagnóstico correto. Então, acho que tem um papel, principalmente
na etiologia herpética, em que a sensibilidade é muito alta. Mas eu concordo, assim, é muito raro a gente fazer uma vitrectomia para coletar o vítreo, aí sim você tem uma sensibilidade alta, né? E como a Ju falou, tem todas as questões também do kit, né, de sensibilidade, então isso de fato é difícil. Então, em muitos desses casos, a gente acaba entrando com os dois tratamentos, né, com antiviral e com a medicação para toxo, aguardo a resposta ao tratamento e aguardo as sorologias, que de fato, quando vêm negativas, aí sim elas podem nos ajudar bastante. Né? Acho que é isso. Bom, em relação acho que tem mais uma outra... um agradecimento da Milena aqui. Bom, gente, em relação a tratamento, né? Acho que como é que vocês tratam toxoplasmose? A gente está vendo aí está passando um período aí de falta de sulfadiazina, né, Ju? E como é que a sua... Acho que eu queria ouvir as duas e depois eu vou falar a minha opinião também. Como é que, primeiro, vocês tratam todos os casos? E segundo, como vocês tratam a toxoplasmose ocular ativa? Eu estava lembrando hoje, Daniel, acho que nós três participamos de uma reunião do CBO, do último congresso CBO, e eu bati meu martelo que eu usava sulfadiazina em 90% dos meus casos. E era verdade. Era verdade. Na época. Mas aí, o que aconteceu? Acabou a sulfa. Não tem sulfa, tem que tratar. Então, hoje, eu tenho mais experiência com outros tratamentos, que a gente acaba aprendendo, né? Está sempre aprendendo. Então, assim, como ficamos e estamos até hoje sem sulfa, eu comecei a usar muito o Bactrim, que era que eu não usava muito, e eu comecei a usar a clindamicina como opção à sulfa. Eu uso tanto a clindamicina pura, só ela e corticoide, quanto a clindamicina com o daraprim. Eu trato todo mundo. Eu não tenho coragem de não tratar. Hoje eu uso esse critério. Se eu vejo uma lesão que está fora da área central, fora do polo posterior, aí eu uso o Bactrim. Essa está sendo a minha conduta. Se eu tenho uma lesão no polo posterior, eu recebi um paciente hoje que estava com uma lesão enorme no polo posterior. Aí eu não tenho coragem de usar só o Bactrim. Então, eu entrei com a clindamicina e o daraprim. Porque aí eu acho que eu me sinto mais segura. Mas mudou a minha visão. E foi realmente por causa dessas mudanças de medicação. Eu acho que a gente tem que se adaptar mesmo, porque não sei se a gente vai ter sulfa por muito tempo, não. E você, Emiliana, como é que vocês têm feito aí em Uberlândia? Então, eu também trato sempre. E a minha experiência com o esquema clássico é mínima, porque simplesmente faltou a vida inteira alguma coisa. Ou sulfa, ou pirimetamina, ou alguma coisa. E me agoniava esperar o paciente achar o remédio, e eles aprontam uma confusão com as receitas. Aí você fala, não, eu vou deixar uma receita de Bactrim e vou deixar uma receita de tríplice. Piorou, que aí que é essa confusão mesmo. Hoje eu não passo nem o corticoide junto na mesma receita, porque eu tenho medo dele pegar só o corticoide e tomar antes de começar a tomar o específico. Então, assim, eu não gosto de medicamento manipulado, porque uma alternativa é essa, que eu recebo paciente de colega, aí o paciente consegue a pirimetamina e manipula a sulfadiazina. Inclusive, eu recebi um paciente, um senhor idoso, uma lesão super atípica no fundo do olho, assim, eram umas flores assim no fundo do olho. Só que ele tinha IgM e IgG positivo para toxoplasmose. E já estava tomando há mais de 40 dias. Não era a dose que habitualmente a gente usa, mas era sulfa, pirimetamina, ácido fólico, que é outro problema. Assim, é muita confusão para acontecer quando a gente passa muito remédio. Eu acho que cognitivamente para o paciente fica complicado do que de 12 em 12 horas, entendeu? Então, aí eu peguei, tirei tudo e passei Bactrim. Em uma semana, ele não tinha um PK na córnea, ele não tinha Foi impressionante o que melhorou com o Bactrim. E eu falei, você tá tomando direitinho isso aqui? Tava, doutora, tomando direitinho.
Eu conferi sulfadiazina, 500 miligramas, pirimetamina, bonitinho, ácido fólico, né? Mas enfim, quase 60 dias de medicamento manipulado, de esquema mais ou menos, e só estava piorando. Ele tinha um monte de neovaso na íris, assim, uns vasos muito diferentes. Eu fotografei ele, o segmento anterior, depois eu vou até juntar tudo depois para o final, porque vai ficar lindo. Depois que eu comprei um retinógrafo portátil, ficou linda a minha vida. Porque antes eu não podia registrar nada. Agora eu aprendi a fazer foto na lâmpada com o celular do segmento anterior e com o retinógrafo. Aí agora vai ficar uns negócios legais. Mas assim, a resposta foi muito boa. Como ele tinha IgM positivo, eu não tive medo de entrar com corticoide junto, com o Bactrim. Então, na verdade, eu não fiz só Bactrim, eu fiz Bactrim mais corticoide, numa dose mais, né, lightzinha, assim, meio miligrama por quilo, que é também idoso, hipertenso, e aí a melhora foi muito boa. Então, assim, até, Ju, se o paciente for alérgico, que eu uso Clinda. Aí, dependendo, eu até associo com pirimetamina. Mas, se não, é Bactrim para todo mundo. E foram pouquíssimos os pacientes que não melhoraram. Às vezes, eu tive que fazer, assim, 6 meses de dose terapêutica. Mas, no final, acaba dando certo. E eu acho que faz muito menos confusão, porque, assim, eles chegam tomando tudo atrapalhado, confunde o fólico com folínico, aí não tem mais o folínico, aí você tem que manipular, porque não tem as industrializado. Ou então ele consegue. Não, doutor, eu consegui. Aí só a metade. Aí você faz metade de esquema, metade do Bactrim, já vira uma confusão danada. Então, por questão de aderência, de confusão e essas coisas, porque às vezes você passa o tratamento que teoricamente seria mais efetivo para a doença, mas o paciente não consegue fazer direito. Então, é melhor, às vezes, você passar um que, de repente, não tenha tanta potência contra o protozoário e tal, mas que ele vai conseguir tomar direito, do que você se esmerar fazendo aquilo que você sabe que vai matar não sei quem, o trofozoito, não sei o que, tananã, e ele não tomar nada certo. E outra coisa, eu tive uma criança uma vez que fez uma bicitopenia gravíssima. Foi para UTI e tudo. E depois dessa vez eu também fiquei meio estressado. O Daniel até contou uma vez que ela também já teve um Stevens-Johnson? Ou foi uma coisa com Bactrim? A gente já teve Stevens-Johnson tanto com Bactrim quanto com sulfadiazina, né? Quer dizer, qualquer um, né? Medicamento, em teoria, pode dar, mas sulfa tem um risco um pouco maior, né? Eu acho super legal a sua colocação, porque, de fato, a intolerância limita muito a utilização do esquema clássico, né? Mas eu também sou da escola da Ju, do professor Fernando, que a gente usa primariamente, sendo muito franco, é a minha primeira escolha. Quer dizer, era até recentemente, quando começou a faltar a sulfadiazina, né? E aí, no serviço de veio de São Geraldo, a gente tem tido uma experiência um pouquinho diferente. A gente usa, em substituição à sulfadiazina, a azitromicina, né, que é um macrolídeo ativo contra o toxagonde e tem uma sinergia com a pirimetamina. Então, a gente combina a azitromicina, 500 mg em dias alternados, com a pirimetamina. Lembrar que a azitromicina, a biodisponibilidade oral dela não é muito boa, então é importante orientar o paciente a ingerir a azitromicina 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições, senão ela pode não ser devidamente absorvida. E, finalmente, essa questão, acho que do ácido fólico versus folínico, foi super legal, Emiliano, levantar isso, porque eu tenho visto pacientes que vão à farmácia, o farmacêutico entrega ácido fólico no lugar do ácido folínico. E lembrar que o ácido fólico, na verdade, você está dando a vitamina para o parasito, né? A pirimetamina, ela atua inibe a biossíntese, né, dessa via ali da tetrahidrofolato redutase, e o parasito não é capaz de metabolizar o ácido folínico, mas metaboliza o fólico. Então, você dá pirimetamina com ácido fólico é a mesma coisa da água, porque você não está inibindo a enzima do parasito. Você tem que dar o folínico, que aí sim o parasito não consegue metabolizar. Então, é importante, assim, a gente tem visto isso muito. Essa semana teve 2 casos no ambulatório do São Geraldo, em que a gente perguntou, o paciente veio com a medicação, deixa eu ver o que é. Era ácido fólico, não era ácido folínico. Então, quando forem usar a pirimetamina, muito cuidado com ácido folínico, né? Não é fólico. E o Bactrim a gente usa,
também não posso ser hipócrita dizer que eu não uso o Bactrim, geralmente naqueles casos menos graves, né? Casos mais tranquilos, ou claro, quando a aderência, de fato, vem a ser um problema. Finalmente, em relação à terapia intravítrea, vocês têm alguma experiência? Como é que está isso? Eu sei que a Ju estudou isso durante um tempo, né, Ju, no início lá do piloto até de doutorado. Qual que é a experiência de vocês com terapia intravítrea para toxoplasmose ocular? Eu tenho uma certa experiência, né? Eu comecei lá com o Peyman Molinari, com o doutor Márcio. Foram os primeiros trabalhos que a gente fez, foi aqui, a gente fez as injeções, e depois o Peyman continuou o trabalho né, e publicou e tudo mais. E assim, eu tenho uma experiência boa, não acho que seja uma terapêutica que não funcione. Eu uso em pacientes que ou têm uma intolerância a toda medicação, ou não aceita. Eu tratei um paciente ano passado que ele não aceitava mais, ele já tinha feito vários tratamentos para tóxico, ele falou, não vou tomar mais isso, eu não quero mais. Aí a gente tem uma opção, vamos fazer a opção, fizemos. E ele ficou muito bem. Eu só falo assim, que tem que tomar muito cuidado, porque a gente faz um volume grande, né? A gente está acostumado aí com as injeções intravítreas, mas as injeções intravítreas de anti-VEGF é uma dose, um volume muito menor do que a gente faz. Então, tem que tomar muito cuidado, fazer paracentese, aí eu acho que é mandatório, né? Nas intravítreas de anti-VEGF não está indicado, né? Você tem um risco maior de infecção, de endoftalmite, mas na clindamicina tem que fazer. Eu tenho uma certa dificuldade na manipulação dela, mas aqui em BH a gente consegue fazer, eles manipulam, e aí já vem melhor, porque antes eu fazia com ampola da clindamicina mesmo, aspirava, diluía, né? Agora não, agora eu já peço, eles já me mandam ela prontinha. E eu faço com dexametasona associado. Tem gente que não faz com dexametasona, mas eu acho que sem a dexa você não melhora, não. E aí repete-se conforme a necessidade. Então, eu faço a cada 15 dias, se precisar. Se não precisar, a gente vai acompanhando. Mas é uma opção, grávidas, e eu acho que é uma alternativa. Não é a primeira, né? Mas é uma alternativa. Gente, só uma pergunta, dá um sapo de fora aqui. É só uma perguntinha, Daniel. Nesse caso, a Juliana me lembrou, a indicação do laser nas lesões em atividade, porque isso já teve muitos trabalhos no passado. Eu lembro o próprio professor Hilton Rocha me mostrou uma literatura uma vez. E, por exemplo, nas grávidas, pessoas que têm intolerância, eu lembro que houve alguma utilização. Vocês têm alguma experiência com o laser, né? A fotocoagulação a laser ao redor da lesão para tentar conter as reativações, né, das lesões? É uma ótima pergunta, Mulher. Na verdade, assim, foi até o trabalho do Cialdini, muitos anos atrás. Acho que no livro do professor Fernando, se não me engano, tem uma parte ali do capítulo de toxoplasmose dedicada ao laser. É uma coisa que teve uma importância histórica. Hoje em dia, eu particularmente não tenho, acho que fiz um caso até hoje, mas assim, ainda mais com o advento de profilaxia, né, com o Bactrim, que a gente faz intermitente, vai ser até um tópico que a gente vai discutir daqui a pouquinho, já dando um spoiler. Com o advento da profilaxia medicamentosa, acabou que perdeu-se assim, um pouco esse... Né, havia, em teoria, esse efeito, esse mecanismo de você fotocoagular a região pericicatricial, perilesional, de modo a aniquilar os cistos ali que poderiam romper e reativar. Na prática, assim, é questionável, porque a gente sabe que na fase aguda o toxoplasma ele insiste na retina inteira, né, perto, mas também distante da cicatriz. Então, você tem que fazer uma panfotocoagulação quase completa, né, para evitar a recidiva. Mas, de fato, em caso de lesões crônicas, a experiência, acho que o Cialdini era essa, não sei, já teve experiência com isso, a Emiliana também, né, lesões que às vezes ficam exudando, crônicas, aquela coisa de processo inflamatório, às vezes você faz uma fotocoagulação em volta e diminui um pouco a exudação. Né? Como é que é a sua experiência, Ju? Minha experiência não é muito boa, não.
Realmente não foi, teve uma época que a gente pensou muito nisso, né? O Cialdini fez a tese de doutorado dele aí sobre isso, e ele mesmo não viu uma indicação segura. E eu fiz no começo, quando eu comecei, eu fiz alguns casos e eu tive um caso que foi assim dramático, porque aumentou a vitreite absurdamente, assim, era aquelas coisas que a gente não esquece, né? Era uma freirinha e eu resolvi fazer já estava quase cicatrizando, já estava bem, assim, mas ainda estava estudando e era a época do laser. Vamos fazer o laser? Aí eu fiz. Nossa, no dia seguinte eu não conseguia nem ver a retina dela. Aí eu fiquei muito... Falei, não, esse negócio não é para mim, não. E a tese mostra isso. Então, assim, eu não faço, não. Depois, não faço, não. É uma coisa que ficou mais assim na história, né? Assim, os livros se referem a isso, mas acho que hoje em dia, né, ninguém é uma coisa que já está meio abandonada. E o racional, né? O racional de você pegar, se você pensa que a maioria é próxima, então você vai queimar aqueles que estão em volta, mas não é bem assim. Eu fiz também umas 2 vezes, graças a Deus eu não tive uma má experiência, Ju. Uma paciente já estava em dose terapêutica há uns 9 meses e o trem não para, não cicatrizar. Falei, eu vou fazer um laser, porque só sobra isso para fazer agora. Graças a Deus, não sei coincidência ou não, deu certo. Finalmente cicatrizou e eu deixei ela ainda com uns profiláticos lá, né? E uma outra também, que era uma jovem, que também a mesma coisa, 8 meses, não sei, tratando, o negócio não cicatrizava, eu fiz, mas todos os 2 eram periféricas as lesões, não tinha muita reação vítrea, assim, mas era mais o miolo mesmo, que você via que não ficava aquela babando, assim, sabe? Mas também foi só esses 2 pacientes. Em relação à intravítrea, você falou que aí em BH eles manipulam. Eu não sei se ainda faz, mas eu tive um paciente, ele tinha um câncer, que na verdade era um câncer terminal, assim, que ele já tinha metástase, não aguentava mais tomar Bactrim, nada disso. E assim, ele estava muito debilitado já, mas ele queria fazer alguma coisa. Porque a minha vontade é dizer assim, o senhor não quer esperar mais um pouco, né? Vamos beber uma água santa, tal. E aí, não, ele queria tratar, porque queria. Eu falei, então já sei, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer dentro do olho, que daí o senhor não tem que tomar mais, não vai passar mal. Aí, a Heloísa, a Elo lá da escola, ela me falou que na oftalmos, na época, né? Agora é a iPharma que faz, não sei, eles fazem pronto já a mistura da Dexa com a Clinda. Nossa, Aí você pede e só aspira e injeta, assim. Foi a única vez que eu pedi. Aí eu pedi para vir com 15 dias, tinha melhorado um pouco, ele estava satisfeitinho. Falei, então beleza, vamos mais 15 dias para ver. Aí ele morreu. Mas assim, eu fiz o que ele quis, tadinho, né? Que fazia diferença para ele, né? Que tratar. Sem ser tão. Sem ser tão iatrogênica. Porque eu passar remédio para ele tomar, com aquele tanto de trem já mais para lá que para cá, aí é sacanagem, né? Mas foi isso. Ótimo. Bom, outra coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir também é como fazer uma toxoplasmose mais grave. Vamos pensar no indivíduo imunossuprimido, né? Lembrar-se sempre que a gente tem uma lesão toxoplásica muito grande, muito atípica, simulando uma retinite viral, é muito importante investigar com infecção pela HIV. Algumas vezes, né, vocês nem sabem que tem essa co-infecção e já estão tendo a tox mais grave por causa disso, né? Vocês mudam alguma coisa no tratamento em relação ao paciente imunocomprometido? você fala do esquema de tratamento? O esquema de tratamento, ou a duração do tratamento? O esquema mais tempo. Não, não mudo, não. Agora, o problema é o tempo de tratamento, né? Essa que é a grande questão. Se você pensa que é um imunossuprimido, talvez você tivesse que tratar pro resto da vida. E aí? Então, eu trato
como uma outra toxo e vou acompanhando. Esse daí eu não tenho muito protocolo para ele não, Daniel. Aqui no serviço, a gente, em geral, estende o tratamento mais tempo. Então, a gente trata ali de 6 a 8 semanas, pelo menos. Geralmente, essas lesões maiores demoram mais a cicatrizar, às vezes fica aquele resvítrio persistente, né? E aí vem a outra questão, que eu fiz essa pergunta, na verdade, para introduzir um outro assunto, que é a questão da profilaxia, né? Quer dizer, ao invés de usar tratamento a vida inteira, a gente faz a profilaxia secundária, né? Que pode ser por muito tempo. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês têm usado profilaxia? Eu, pessoalmente, e também no serviço, nós temos usado cada vez mais. Assim, temos indicado com frequência um pouco maior profilaxia. Agora, na pandemia, também um pouco mais, até porque está todo mundo super estressado, tendo lesão recorrente. Eu não sei se já tiveram caso de reativação pós-vacinação, e aí o paciente tomou a primeira dose, poxa, vou poder tomar a segunda ou não. Então, assim, a gente tem usado cada vez mais profilaxia, né? Qual que é a opinião de vocês? Primeiro, se vocês usam, quais são as indicações e quais são os esquemas que vocês escolhem, usam nesses casos? Eu também eu uso muito, assim, há um tempo já até. E eu com profilaxia tô que nem com imunossupressor, você só sabe a hora que começa, nunca sabe a hora que termina, porque depende do paciente. Então, assim, no mínimo 1 ano, menos que 1 ano, falei, não adianta, se for para tomar menos que 1 ano, nem adianta começar. No mínimo 1 ano. Mas, e as lesões dependem muito, geralmente lesão bilateral, mas às vezes tem uma lesão unilateral, mas que é, assim, muita lesão, e você vê que aquele polo posterior às vezes está preservado, ele tem uma visão boa, apesar daquele tantão de lesão. Isso eu sempre discuto com o paciente, sabe? Eu converso muito com o paciente, a decisão é muito compartilhada, eu coloco para ele tudo, os prós, os contras, tudo, e aí a gente faz isso junto. Eu tenho muita criança, assim, sei lá, um tanto bom de criança. Aí, os meninos não gostam muito, não, de tomar Bactrim. Eu faço com Bactrim também, 3 vezes por semana. E aí, mas as mães, meu filho, não quer deixar parar de tomar nem a pau. Não, o doutor pode tomar a vida inteira para não ter nada. Falei, não, mãe, poder, sim, poder pode, mas assim, né, não é bom, assim, às vezes a gente faz um tempo, depois faz mais um pouco, tudo, mas é a mesma questão, você tem que ir assistindo o filminho, você vai assistindo, vai vendo como que foi para cicatrizar essa lesão, para ele se recuperar, se trata, volta, quantas recidivas teve, qual lugar. Então, assim, isso é uma coisa que não tem muita gente, como a gente colocar, né? É muito mão na massa, assim mesmo, né? De sentir também como que é que o paciente vai receber isso, né? Molinari, você que é um expert em antibióticos, né? Como é que se faz? Como é que você aborda esses casos? Qual que é a sua visão aí de antibiótico profilaxia para toxoplasmose? Eu também estou nesse esquema de manutenção pela própria Sociedade Brasileira, né, de uveíte, e eu passei a usar, eu me lembro, assim, como se fosse hoje, eu ouvi pela primeira vez o Fernando Orefs falando isso lá no São Geraldo. E eu assumi essa conduta, e eu te confesso que hoje também, com tudo isso que a Emiliana, a Juliana e você falaram, a gente tem dificuldades, né? Às vezes, de manter o tratamento clássico. Concordo totalmente com o ácido fólico também que vocês falaram, que é muito comum, tem que falar muito, que o ácido fólico é barato, é fácil, né? Mas, assim, eu uso muito o Bactrim também, e às vezes eu faço o esquema que é preconizado, assim, 4 a 6 semanas, o esquema clássico, e depois eu mantenho o Bactrim, completando até 6 meses. Mas naquele esquema, né, reduzindo. Às vezes, assim, de 400 miligramas, a gente começa com 1,600, né, quando é o Bactrim, passa para 800, que é o Bactrim F, depois 400, às vezes eu mantenho 3 vezes por semana, aí você tem que ir acompanhando. E eu faço 1000 retinografias.
que eu acho que a gente podendo fazer, é um exame que não é caro, e ele tranquiliza muito o paciente, né, gente? Assim, você mostra a lesão e fala, olha, tá, e eles trazem, né, fazem a coleção toda lá. Eu falo, ó, depois você pode fazer uma exposição lá no prédio da sua casa, e a gente vai brincando, né? Mas assim, as fotos vão mostrando, né, aquela cicatrização, mas eu uso mais o Bactrim mesmo e eu acho que não tem muita saída. Agora, eu queria lembrar da clindamicina, que a Ju tem experiência, achei interessante. Eu vejo assim como caro, um medicamento caro, né? Que dependendo a gente não pode, e também não poder usar muito tempo pelos efeitos colaterais. Mas isso tem gente que não tem nenhum, né, Juliana? Então vai bem. E eu não sabia do uso que vocês estavam assim usando muito a azitromicina, que eu acho também um excelente antibiótico, é um macrolídeo, né? Igual você falou. Agora, teve vários, né? A Tovacone, eu lembro do montão todo. Ah, esse é excelente, né? E continua ainda sulfadiazina, pirimetamina. E não esquecer também, né, que o pessoal às vezes fica usando muito, é um detalhe, começar com corticoide muitas vezes e depois, isso é um erro que nós sabemos, né, a gente que trabalha com veíte, mas o pessoal usa muito o corticoide separado. A gente lembrar Sim. isso, né, para não deixar que você comece com o Bactrim, no caso, ou o específico, e depois ele seja o último a sair. Depois, 2 dias depois, começa um corticoide. E uma outra coisa que eu até fiz a pergunta aqui, mas eu acho que eu fiz no lugar errado para vocês, é sobre os corticoides de depósito. Eu queria deixar passar para vocês isso, que é muito usado, às vezes o clínico, o oftalmologista pede uma avaliação de um clínico, então é muito comum, ele manda lá um Diprospan ou um Celestone Soluspan, que fica 1 mês. Eu quero morrer com diprospan. Pois é, e isso assim, chamando atenção para o oftalmologista, né? Geral, para tomar cuidado com isso, porque é prático, né? É uma injeçãozinha só, doutor, e eu não vou tomar mais nada, né? E, quer dizer, tomar muito cuidado com isso. Mas os antibióticos eu não vejo grandes diferenças, não. E eu lembro, viu, Juliana, do Peyman estimulando para a gente fazer a clindamicina. Quando eu estava lá ainda, ele perguntou para o Nassim também, porque ele queria fazer no Brasil, e que bom que vocês tentaram, né? Porque era uma ideia antiga dele. Mas nada novo, viu, Daniel? Assim, não acrescento nada dos antibióticos, não. Só lembrar dos hemogramas, né? Que as anemias, que às vezes o pessoal acha que o Bactrim é muito tranquilo, entre aspas, né? Ele é tranquilo, mas ele causa anemia também. E a pirimetamina, queda de cabelo, né? Também é muito acentuado, né? Não sei se vocês já devem ter visto, lógico, essa quantidade de prescrição. Mas o hemograma a cada 15 dias ou 3 semanas também, lembrar, né, para o oftalmologista geral. Não. Eu acho que isso é muito importante, Molinari, foi muito bem lembrado. A gente tem mania de pedir sorologia no começo, trata a pessoa e acabou. É como se não tivesse nada. Isso não pode. A gente tem que fazer um hemograma daqui 15 dias. Eu sei que no SUS é difícil, o paciente é mais, né, tem todas essas dificuldades, mas é bom a gente ter isso comigo, porque senão você não vai saber se seu paciente está com anemia, você não vai saber se a plaqueta caiu. Não adianta você ficar esperando. Quando você descobrir, já era, né? Já foi, né? Então. E o hemograma é um exame simples, barato, né? Quer dizer, qualquer cidadezinha do interior vai conseguir fazer um hemograma. E lembrar, assim, importante de pedir um exame de base, né? Pedir o sorologista, pede o hemograma também, para você saber o basal do paciente, né? A gente já pegou o paciente com doença medular, mas que, por sorte, como a gente pediu um hemograma de base, a gente sabia, né? E aí você tem que ter um cuidado todo especial com o uso desses medicamentos que, de fato, são potencialmente mielotóxicos mesmo, né? E outra coisa, enfatizando de novo, o Molinari levantou vários pontos interessantíssimos aí, esse negócio do corticoide, né? Lembrar, assim, o veíte a gente já está habituado a fazer aquela anamnese da semiologia, perguntar tudo, e eu já tive vários pacientes, é provável que Molinari, Emiliana e Juliana também tenham tido essa experiência, né, de pacientes que desenvolvem lesões recorrentes de toxoplasmose. Pô, por quê? Aí o cara está tomando injeções regulares de Diprospan para tratar uma dor, né, uma artrite, uma artrose, etc., uma dor na coluna.
Então, lembrar, assim, né, do potencial aí desses corticoides sem cobertura antibiótica de causarem reativações sucessivas da toxoplasmose. Eu vi que o Edmundo comentou aqui no chat também a importância da glicemia, né? Lembrar que, principalmente quando a gente usa doses de corticoide durante mais tempo, né, pacientes mais idosos, que já têm diabetes, essa corticoterapia pode induzir um diabetes, descompensar a glicemia desses pacientes. Então, um abraço aí para o Edmundo, né, que está lá do Pará acompanhando aí com a gente. É importantíssimo também, né, acompanhar nesses pacientes de risco, sobretudo mais idosos, acompanhar a glicemia, porque, de fato, o corticóide oral leva a muita flutuação glicêmica nesses pacientes. E a clindamicina que o Molinari falou, é importante lembrar que às vezes dá muita diarreia, né? Diarreia, e lembrar da possibilidade membranosa. de colite pseudomembranosa, que pode ser gravíssima, levar até o paciente a óbito. Então, né, não são tratamentos triviais, né? Então, é importante a gente ficar atento, né? Fazer o que a Milena falou, conversar com o paciente. É uma decisão muito compartilhada, né? Como que a gente vai tratar, como que vai ser, acompanhar e, de fato, seguir o paciente, né? Para observar e ficar sempre ali atento aos efeitos colaterais da medicação, à tolerância ao tratamento e, sobretudo, a evidência de resposta, né? E aí, como é que vocês avaliam resposta? Como é que vocês sabem que o paciente está respondendo? Quais são os principais parâmetros que vocês veem como indicativos de resposta ao tratamento para tóxico? Bom, a primeira resposta que a gente tem é a melhora do segmento anterior, né? Essa é a que a gente vê mais rápido e eu acho que ela é meio termômetro, assim, sabe? Se está indo pro lado certo ou não está indo. Mas não é ela só que vai ter, né? O que você vai ter, além da melhora do segmento anterior, você vai ter melhora da vitreite, tem que melhorar. E aí a gente vem para a parte da cicatrização, que aí nós vamos lembrar aí que é sempre de fora para dentro. Então, primeira vez, tem que olhar bem as margens e ver como é que essas margens vão ficando mais nítidas e vão entrando até a cicatrização. Então, a margem da lesão é o sinal assim, mais que te dá mais segurança. Mas eu acho assim que você, por exemplo, eu faço normalmente assim, eu começo tratamento, vejo o paciente com 7 dias, uma semana. Numa semana, você tem aquela melhora do processo, né? Dá aquela esfriada no olho. E aí você tem uma ideia se está indo pelo caminho, qual caminho que aquela lesão está levando. É claro que com uma semana não vai estar cicatrizado, é óbvio, mas você tem que ter tido alguma melhora, né? Alguma coisa tem que ter melhorado ali para você prosseguir. E aí, depois que passa essa primeira semana, aí a gente começa mesmo a vigiar a lesão mesmo, né? A cicatrização. E duas observações que são importantes aí para o oftalmologista geral primeiro, a pigmentação da lesão é variável e muitas vezes é tardia. Então, eu já ouvi essa atrocidade em congresso, eu trato até pigmentar. Coitado do paciente, não precisa, né? Tem paciente que nunca vai pigmentar. Então, assim, pigmentação é uma alteração tardia. Claro que ela acontece com frequência toxoplasmose, mas ela pode levar muito tempo. E o segundo é a vitreite. Lembrar que a vitreite pode demorar até meses. Né? Então, é importante orientar, às vezes a lesão já está com margens planas, como a Ju colocou bem, já não está exudando, mas até o vítreo limpar, isso pode levar algum tempo, principalmente quando existe já uma vitreite muito importante no início. Então, tranquilizar o paciente, né, e pedir paciência, porque, de fato, muitas vezes essa opacidade de vítreo demora, ela quase sempre melhora, né? São raros os casos que a gente indica vitrectomia para tratar vitreite residual em tóxico, né? Mas tem que ter paciência, porque ela pode demorar bastante tempo. Eu falo com eles que, assim, os pontinhos pretos são os primeiros a aparecer e os últimos a desaparecer. Não tem outra história. E provavelmente ainda vão ficar mais. Então, eu até mando contar. Conta os seus pontinhos aí, faz uma amizade com eles, porque isso vai ficar. E não é só isso, né, Daniel? O paciente tem muita dúvida. Nossa, será que minha tóxico voltou? Será que não voltou? Será que é? Será que não é? Então, o meu combinado com os pacientes é assim: você já conhece suas manchinhas, conhece? Beleza. Então, achou que aumentou? Espera 24 horas, avalia no dia seguinte, porque se for inflamação, os pontinhos vão aumentar, não vai ter jeito. Então,
porque o paciente fica com muita dúvida, né? Eles ficam muito inseguros, né? A gente fala que pode voltar, então como é que não vai ficar inseguro, né? Então, eu tenho essas coisas com o paciente tem que se monitorar. E tem Com certeza. essa história do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, com o cortisol e adrenalina, principalmente nessa época de Covid aí, e isso também desencadeia, né, uma baixa de resistência. Isso está sendo cada vez mais comprovado, né? Eu queria só lembrar, Daniel, tem uma pergunta aqui, não sei se você vai conduzir por esse lado. Primeiro, uma do Orlando Melo, nosso ex-residente lá do Wilton Rocha, um grande abraço para ele. Qual a dosagem da azitromicina e por quanto tempo usá-la? Só para que o assunto é o mesmo, para fechar. E depois, como que vocês avaliam veículos relacionados com Covid-19? Aí já muda bem o tema. Aí não sei o que vocês vão... Bom, vamos falar dar. talvez da azitromicina primeiro, que a gente encerra tóxico. Eu não sei, mas a gente tem mais quanto tempo, Molinari? Como é que é a programação? Ué, aí? Só a gente pode... O que vocês acham aí de uns 20 minutos? Não sei, para mim é um prazer aqui. O Reinaldo ele falou que até meia-noite ele está disponível. A gente dá o veite é meio sem limite, né, Emiliana? Assim, se Ele deixar, não me ouça. Bom, então, respondendo aí, Orlando, a pergunta, né? A azitromicina, lembrar que a gente não utiliza a azitromicina isoladamente, né? Em combinação com pirimetamina, e a dose é de 500 miligramas em dias alternados ou 250 miligramas diariamente, uma vez por dia, tá? Lembrar desse detalhe da ingestão 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições, já que a biodisponibilidade da azitromicina é alterada por ingestão concomitante de alimento. No Brasil, atualmente, a gente não tem preparação de 250 miligramas, então acaba sendo prático passar 500 em dias alternados, os pacientes até adoram, para não ter que tomar tanto comprimido todo dia, né? Mas é um tratamento, de fato, é uma alternativa eficaz. Existem clinical trials mostrando que, de fato, a azitromicina combinada à clindamicina, a pirimetamina, desculpa, e ácido folínico funciona em toxoplasmose ocular. Bom, então, finalmente, acho que é o assunto da hora, né? O Covid, né? O que vocês têm visto, o que a gente tem visto. Acho que não só Covid, agora mais vacinação, né? Primeiro, todo mundo teve Covid, agora está todo mundo sendo vacinado. E eu brinco aí com os alunos, a gente, né, discute muito isso, tem visto casos aí de doenças que aparecem antes, durante, depois da Covid, ou antes, durante e depois da vacinação. Né? O que eu tenho dito aí, discutido bastante, é que a gente mantém uma certa cautela, porque, de fato, vacinando maciçamente todo mundo, ou todo mundo sendo infectado num período curto de tempo, isso vai coincidir fatalmente com doenças crônicas ou agudização de doenças agudas ou doenças agudas, né? Não há como pensar que um paciente que soroconvirta para a COVID fique protegido de ter uma oclusão de veia central da retina que ele já teria, né? Ou uma hemorragia vítrea ou uma coroidite, né? Mas, obviamente, como é uma doença e a vacinação também tem repercussão imunológica importante, trombótica importante, né? Parece que existe aí uma certa associação, não só entre a Covid em si, mas entre a vacinação, principalmente com alguns tipos de vacina, e fenômenos tromboembólicos e fenômenos inflamatórios, né? Então, acho que seria legal ouvir a opinião de vocês, acho que todos nós 4, né? Começando aí pelas damas, Molinari. Que tal, Emiliane e Ju? Como é que tem sido a experiência de vocês em relação a essa difícil distinção entre o que é Covid, ou o que é vacina, o efeito da vacina, e o que é, de fato, uma doença ali que está incidentalmente coincidindo com isso? Eu passei a brincar com esse negócio do Covid, é que assim, não, Covid pode dar tudo, que não sei o quê, ninguém sabe o que dá, e nananã. Eu falei, não, para nós da UVEIT facilitou super, porque antes a gente procurava, não acha, aí falava assim, é idiopático. Pode ser que daqui 10 anos você tenha uma artrite reumatoide, pode ser que daqui um tempo. Aí você faz a história até esgotar. Aí no final, você não descobriu nada, você pergunta, você teve Covid? Aí a pessoa responde, tive. Pronto. Achou o que era a causa da uveíte. Covid, né? Pode dar qualquer coisa, a gente não achou o que era, achamos Covid. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu não tive um volume grande, eu tive, assim, para poder comprovadamente dizer que aquilo foi Covid. É uma correlação de história clínica e exame físico mesmo, né? Sem PCR de vírus dentro do olho, não sei o quê.
Eu tive uma paciente que fez uma papilite, não foi uma neurite, porque a ressonância de órbita dela era normal. Foi coincidentemente, depois de alguns dias que ela tinha positivado COVID, ela não tinha mais nenhuma outra comorbidade, ela foi revirada do avesso, obviamente, né, por conta dessa papilite, mas na verdade, quando ela chegou para mim, ela não tinha mais papilite, ela só tinha toda a história, todos os 1 trilhão de exames e com o olho normal. Então, assim, a gente faz uma correlação clínica mesmo de que, assim, se ela não tem nada, se a única coisa na vida que ela teve foi esse COVID, aí ela fez a inflamação do disco, aí depois ela melhorou espontaneamente a inflamação do disco, isso tem bem cara de coisa viral mesmo, né? Assim, que melhor dá e melhora, sozinho, sem tratar, sem nada. E depois não teve mais nada, e um campo visual normal, posterior, tudo, eu atribuí que foi uma papilite por COVID. E um outro paciente que teve uma uveiite anterior bilateral, mas esse aí também eu não posso jurar de pé junto, não, porque é uma uveiite anterior bilateral, não granulomatosa. Sim, daquelas que a gente vê um monte sempre, e que às vezes, na maioria das vezes, é idiopático mesmo. E só. E de vacina eu ainda não peguei nada. E você, Ju? Também não tenho muita experiência, não. Eu vejo aí nos grupos, né? Pessoal que teve uveiite intermediária, eu não tive com Covid, eu não tenho nenhum caso que eu possa jurar de pé junto, como diz a Emiliana. Com a vacina, eu já peguei uns casos de oclusão e com vasculite. Então, vacina realmente, né? E aí, no caso, foi a AstraZeneca, mas, assim, uns casos muito dramáticos, assim, bilateral, umas coisas mais graves. E é interessante que é isso, né? A gente fica todo mundo tentando associar alguma coisa. Então, tem um paciente que eu atendi ele na urgência, e ele fez uma oclusão de ramo de veia central da retina 20 minutos depois que ele fez a vacina, que ele tomou a vacina. Agora vai provar que não é a vacina. 20 minutos. Ele tomou a vacina, foi para casa, falou assim, nossa, minha visão ficou ruim, minha visão tá ruim. Foi na urgência, oclusão. Né? Para ele é a vacina, mas, né, gente, 20 minutos. Não, e vai saber se ele já estava ruim antes e só percebeu depois que tomou vacina. Então, a gente ouve muito, né? Eles relacionam muito, mas realmente eu não tenho experiência, não. E você, Daniela? E você, Molinari? Hoje eu estou me lembrando de um paciente que está com a catarata bem assim, avançada nos 2 olhos, 20/150 e 20/70. E ela falou que enxergava mais ou menos normal, mas depois da Covid, em março, piorou vertiginosamente a visão. Mas o fundo de olho está normal, está difícil de ser visto. Agora, eu tenho acompanhado os pacientes com Covid de um projeto da faculdade, Daniel, lá da medicina molecular. Eu faço só a parte, acho que eu comentei com você, eu faço só a parte oftalmológica. E eles estão fazendo um estudo, tipo assim, alterações psiquiátricas ou psicológicas e alterações também em ressonância magnética, estão procurando. Em PET-scan também parece, né? Então, fazendo o PET-scan e fazendo também marcadores biológicos, tipo laboratório para ver anticorpos. E aí eles não discutiram muito o que eles estão procurando. E eles estão vendo alterações visoespaciais. Mas no exame oftalmológico, a gente não acha nada. Eu estou falando nada assim, um exame padrão que a gente faz, né? Todo completo, dilatando a pupila, fazendo tudo. São pacientes que têm miopia, hipermetropia, quer dizer, erros de refração. A maioria jovens, de 30 a 50 anos, o mais velho que eu já examinei, 60 anos, mas
O interessante é que eu não vi nenhuma alteração. A literatura fala que são os pacientes mais graves que a gente encontra as neurites ou neuroretinites, né, vasculites, pacientes que já foram ao CTI, que talvez sejam mais acometidos. Como eu não vejo esses pacientes, então, e no ambulatório a gente vê demais, como todo mundo, mas não tenho visto assim, igual vocês falaram, uma coisa específica, talvez um serviço assim de referência maior, né? Talvez o São Geraldo possa já estar encontrando alguma coisa, mas eu não tenho experiência nenhuma, não estou vendo nada. E tem uma outra coisa interessante que você colocou muito bem, né, Molhar? Na verdade, nem sempre nós oftalmologistas temos a oportunidade de examinar esses pacientes críticos, né? O cara lá no CTI, entubado. E também naquela situação, o cara pode ter manifestação pela complicação sistêmica, né? Quer dizer, pelo fato de estar entubado, ventilação mecânica, sepsia, etc. Então, assim, né, isso aí também pode levar, inclusive, assim, a quimose conjuntival, alterações, né? Lembrar, assim, que, né, já foi detectado o SARS-CoV-2 na conjuntiva, então é uma causa, como todo vírus respiratório, é uma causa possível de conjuntivite. Eu já vi casos de conjuntivite, aí, né, a gente consegue estabelecer uma relação causa-efeito um pouco mais próxima, né? Mas nos outros casos se fica mesmo como algo presumido. De fato, assim, toda infecção viral, a Emiliana, esse exemplo, né, da Emiliana da papilite pós-Covid, quer dizer, em teoria, qualquer infecção sistêmica pode levar reacionalmente a edema de disco, papilite, etc. Então, de fato, eu acho que tem algumas manifestações que são manifestações inespecíficas. A própria microangiopatia, que já foi caracterizada, inclusive, pelo pessoal da Unifesp, né, em pacientes críticos com Covid, né, manchas algodonosas, que é coisa que a gente vê em dengue, vê em flu, em febre amarela, e que também não são específicas de Covid propriamente, né? Mas, em teoria, de fato, pode ser que surjam dessas duas. Eu sou um pouco cético em relação a esse estabelecer de um nexo causal nesses pacientes. Primeiro, porque a gente não sabe, não tem grupo controle, é uma doença muito nova. Né? E segundo, porque para nós, antes da epidemia, da pandemia pela Covid, a gente ainda assim continuava tendo a maior parte das uveites intermediárias, anteriores e panuveites como idiopáticas, como de causa indeterminada. Então, de repente, surge um vírus e tudo é por causa desse vírus. Então, assim, acho que a gente tem que ter uma certa crítica, né, para avaliar isso, mas, na verdade, por outro lado, é uma época muito interessante. Né? A gente está aí todo mundo estudando isso a fundo, com as dúvidas e discutindo. Acho que todo mundo ficou um pouco aí muito interessado e se aprofundando nesse assunto. E, de fato, é uma área fascinante. Eu acho que a oftalmologia vai poder contribuir muito aí, né, para o entendimento, né? Aí já diziam aí, né? A gente repete que os olhos são a janela da alma. Eu acho que, de fato, a gente ainda vai encontrar muita coisa interessante nos olhos como indicativo ou como fator de risco, biomarcador, né, para não só a Covid, mas uma série de outras doenças sistêmicas, né? Eu, quando começou o Covid, eu achei que a gente ia ter mais alteração oftalmológica, sabe? Eu fiquei meio decepcionada com ele, assim, porque as viroses e tudo mais, a gente tem tanta reação, então eu realmente achei que a gente ia ter, e a Unifesp lançou rapidamente, né, o achado deles lá do ACT, mas é um achado também, assim, é porque tem Covid, se não tivesse Covid, a gente talvez nem percebesse. Passasse. Pensasse, e um daqueles achados, né, na verdade, nem era tão achado, era o vaso que era cortado, né? Então, isso foi questionado aí e ficou... mas é aquilo, né, gente? No início da pandemia, estava todo mundo correndo atrás, né, ansioso, e de fato, agora que a poeira está sentando, é que a gente está conseguindo, né, raciocinar um pouco melhor, analisar um pouco melhor essas alterações. Acho que é uma pandemia muito triste, né, mas é uma oportunidade. Acho que nos valorizou enquanto médicos, né, profissionais de saúde, e acho que nossa profissão ficou muito aí no foco por conta e, de fato, né, a gente vê a importância da ciência, né, trazendo aí o impacto da vacinação no controle da pandemia, e eu acho que vai ter ainda muita coisa interessante aí a ser vista ainda, né, nos próximos anos, né, da nossa área. Né? O veio de uma área, acho, fascinante. Daniel, é incrível as manifestações que a gente vai perguntando num questionário, eu tenho feito, né? É impressionante a memória, que é um dos fatores que está persistindo. Por exemplo, gustação né, olfato e tal, paladar,
isso às vezes passa mais rápido. Mas a memória e o cansaço, ou então talvez uma fadiga, isso é interessante, persiste por mais tempo. Todo mundo tem relações assim com a memória, com a dificuldade de raciocínio, ficam mais lentos, é interessante. E se tem esse tropismo pelo sistema nervoso, a gente fica pensando no nervo óptico, né? Então a gente fica de olho nele, né? E também na audição, então talvez zumbidos, né? Tem que ficar, a uveíte, isso tem que ficar a postos, né? Nós que somos os clínicos da oftalmologia, né? A gente tem que ficar de olho, porque realmente pode acontecer. Agora, eu queria um teste, assim, só fazendo uma pergunta, para alteração visoespacial. É porque eu estou precisando de estudar isso, confesso, mas a gente não vê, por exemplo, uma sensibilidade ao contraste, visão de cores, isso não adianta, porque é mais assim, você copiar o que você está vendo, você fazer um desenho. E é interessantíssimo, porque eles apresentam alterações nesse nível. Eles copiam de formas bizarras, adulteradas, e pessoas de bom nível, assim, interessante, mas ainda não tem, eles já estão tabulando isso, mas a gente, como oftalmologista, não consegue, no exame tradicional, né? É lógico que tem talvez algum outro exame que a gente possa sofisticar, né? A gente pode pensar nisso. Mas eu não consigo, a não ser quando a gente pede para desenhar. Eles realmente têm uma certa dificuldade. Isso está sendo detectado. É só um detalhe que, né, é curiosidade. Mas, Tem uma assim, pergunta alteração... agora Sim. muito interessante aqui do Maurício Atos sobre se existe algum protocolo de exames a serem solicitados numa suspeita de reação pós-vacinal com alterações fundoscópicas. Ó, bacana. E aí, vocês têm algum protocolo? Não. Não. Minha opinião pessoal, primeiro é caracterizar as alterações fundoscópicas, né? Porque, de fato, como eu comentei, você pode... Aí, numa pandemia ou numa vacinação em massa, você perde aquela coisa da unidade diagnóstica, né? Você pode ter duas coisas para explicar aquela alteração. Então, eu acho que a gente vai direcionar isso ao quadro, né? Se você está vendo uma vasculite retiniana, propedêutica para vasculite retiniana. Se você está vendo uma retinocolite focal necrosante, propedêutica para retinite infecciosa, né? Se você está vendo uma neurite óptica, propedêutica para neurite óptica. Né? Nesses casos, então, acho que isso aí é mais ou menos padrão, né? Lembrar que nos casos de fenômenos tromboembólicos, né, é importante avaliar o paciente de uma forma um pouco mais aprofundada, né, para trombofilias, dimirudê, etc., para ter certeza de que o paciente não... E a gente teve um caso muito interessante recentemente de um estudante de medicina com a reação vacinal gravíssima. E aí, a gente, na investigação, a gente descobriu que ele tinha uma trombofilia, ele tinha policitemia vera. Então, quer dizer, a vacina provavelmente predispôs ao fenômeno trombótico que alguém já tinha uma predisposição. Então, acho que nesses casos é direcionar a investigação, Maurício, ao padrão, ao que você está encontrando no fundo do olho, né? Se for uma vasculite propedêutica, vasculite, se for um veite anterior ou posterior, e aí é o raciocínio mais que a gente faz, né, na propedêutica laboratorial das uveites. Muito bom. O Edmundo está falando aqui, ó, que 1 ano e meio após Covid, o olfato paladar não recuperou totalmente e algumas comidas mudaram de sabor. Eu estava comentando e ele já deu um exemplo de que o dele está até hoje, né? Eu terrível. Também. Ah, é? Que coisa. Fica, mudou, né? E não voltou ao normal. Assim, o paladar e o olfato deram uma recitada. Você vê que é o então, sistema bom assim, nervoso. qualquer Você teve agora? hoje me satisfaz. Oi? Eu tive em janeiro. Agora? Janeiro agora. 2021. 2020. Agora, nós estamos em agosto, né? Não, agora. é porque meu marido teve o ano passado. E as únicas manifestações que ele teve foram essas duas, perda de olfato e paladar. E 15 dias depois ele estava ótimo. A maior parte das pessoas recupera completamente, né? Poucos não recuperam e alguns ficam com essa alteração. Eu estou até hoje, espero que melhore um dia, porque mudou. Mas eu perguntei, porque assim, às vezes a gente não sabe a cepa do vírus que é, né? Às vezes as pessoas que pegaram lá no começo, ele era mais bonzinho, né?
Agora ele já foi ficando forte, né? Mas acho que Mas eu Edmundo tenho... também pegou já tem um tempo, que eu lembro que a gente estava fazendo casos clínicos e ele falou que tinha acabado de sair do Covid. Já tem o dele já tem um tempinho também. Eu tenho uma colega oftalmo do sul do país que perdeu completamente e não voltou. Nem olfato, nem paladar. Ela teve em março do ano passado. Poxa, no início. É uma doença danada, né? Vocês tomaram alguma coisa? Eu não. Nada. Água. Só vacina. Pois é, meu marido tomou tudo. E mais alguma coisa. Tá Nesse vendo? momento eu Ajudou. esqueci que era médico, contratei um colega para me tratar e o que ele falava para eu fazer, eu fazia. Que basicamente foi repouso e hidratar bastante. Não, na Melhor coisa que verdade, você o dia que eu fez. descobri, eu estava jantando com ele, aí eu bebendo no mesmo copo, no meio, ele de um lado, eu do outro da mesa. Aí ele falou assim: nossa, esse negócio de não sentir cheiro e gosto das coisas é muito esquisito. Eu falei: oi? Como é que Eu é? falei: há quanto tempo você não está sentindo cheiro e gosto das coisas? Acho que deu uns 8, 10 dias. Dormia na mesma cama que eu. 8, 10 dias sem cheiro, sem gosto. Uhum. Aí ligou para a irmã, não sei. Aí, assim, já tinha 8, 10 dias. Eu falei: nem vou falar nada, né? Já tá assim e tal. Aí a minha mãe surtou na batatinha. Que absurdo! Eu vou mandar os remédios pelo correio. A turma ficou louca. Aí eu falei: se você não tomar esses remédios, ela vem aqui e enfia na sua boca esse remédio. Eu sei que ele tomou tudo, até corticoide. Não tem que fazer uma ressonância, quase que anticoagulou o menino. Ainda bem que ele melhorou com mais 5 dias, ele estava ótimo. E aí nós fomos colher a sorologia, porque como já tinha passado o tempo, não dava para fazer PCR. Fomos colher sorologia 2 meses depois, que ele já tinha melhorado, ou seja, 2 meses e 15 dias do começo do quadro. O dele estava com IgM positivo ainda. Você acredita? IgM positivo e IgG positivo. E eu nem o IgGzinho para contar a história. Falei, nem para pegar e ficar assintomática, gente. Fazer um cadiquinho de IgG, né? Sem sentir nada. Olha que coisa linda. Aí, não. 2 meses depois, o bichinho com IgM ainda. Falei, bom demais. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Mas eu tenho visto que, às vezes, esses quadros de perda de olfato e paladar têm sido mais raros do que era no começo. No começo, parece que eu ouvia muito paciente falando isso. É claro que isso não é nada científico, né? É coisa baseada em atendimento, nem em evidência. E agora eu vejo menos, mas as pessoas que se queixam da perda se queixam que perdeu e não voltou. Aí eu não sei se às vezes tem a ver com o tipo do vírus, sei lá, Covid 20, 21, 22. Ô, gente, mais alguma pergunta, alguma colocação, né, Daniel? O que você tem mais para nos brindar aí? Eu acho que o chat aqui está... Acho que as perguntas a gente respondeu a todas, né? A hora acho que já está talvez um pouco adiantada aí, né? Mas eu acho que eu queria, antes de dar a palavra para cada um de vocês, agradecer novamente, né, Molinari, João, a essa oportunidade, parabenizar vocês por esse brilhante trabalho à frente da SMO, parabenizar a Emiliana também, né, a renovação da SBU e assim, a sociedade jovem, pujante, movimentada, dinâmica, é um grupo de amigos, e, mais uma vez, se deixasse, a gente ficava até de madrugada, até de manhã cedo. Com certeza. Bom, e passar a palavra, então, a Ju, agradecer a Ju, finalmente, né, pedir para ela dar um beijo no professor Fernando, amanhã de manhã cedinho, por nós, né, a gente, infelizmente, está distanciado aí pela pandemia, mas a gente tem um carinho e uma gratidão, né, muito grande pelo que ele fez pela uveologia e pela oftalmologia, né, nacional e internacional. Obrigado, então, Ju. Eu que tenho que agradecer, né, gente? Tanta homenagem, estou, assim, muito feliz mesmo. A UVEIT tem isso
a gente é um grupo muito unido, né? Um grupo muito familiar. Teve essa semana aí tem uma foto rodando aí no WhatsApp, que é uma foto nossa, né, Daniel? Ah, eu vi. Uma foto antiga, e você olha a foto, eu falo assim, gente, é meu amigo, meu amigo, meu amigo, todos são meus amigos. Então, essa coisa de unir, eu acho que isso foi uma das grandes qualidades do meu pai. Ele conseguia unir todo mundo, unia todo mundo. O Molinari contou aí da casa dele. Quem não passou na casa do meu pai não fez o veículo. Não Eu tenho que ir, ele. então, tá? Você tem que ir lá, você tem que ir lá. Não E conhece, ele É pra sempre ele. recebia. é o Sempre mesmo recebia muito bem. anos, então é aquele lugar mesmo. E essa coisa de aglutinar, de unir, de estar todo mundo junto, é muito bacana, né? Porque a gente realmente criou elos que estão aí, né? E outra coisa que eu acho que meu pai fez que é muito bacana é criar um sucessor, né? Então, nós temos aí o Daniel. O Daniel Exatamente. foi formado para isso. E isso é bacana porque a gente vê que o departamento de UVI da UFMG ele está cada dia melhor, ele está cada dia crescendo mais. Isso mostra que assim, o que ele plantou deu fruto, né? E vai continuar com o Daniel, com o Wesley, com o pessoal lá. Então, essas coisas é que eu acho que a gente tem que ter assim, em mente, sabe? Que a gente tem que, primeiro, unir, ninguém perde nada, um ajudando o outro. A UVIT é uma humildade, né? A gente tem que ser humilde mesmo. Tem hora que você erra e fala assim, ó, não deu, ou vou Pedir ligar para o ajuda, né? colega, vou mandar, vou discutir, estou na dúvida, falo com o meu paciente. Às vezes falo com o paciente, isso eu aprendi com o papai, assim, eu vou pensar no você volta amanhã, eu vou pensar e amanhã eu te dou a resposta. Porque você tem que pensar. Às vezes a gente tem uma vontade assim de tratar, eu tenho que tratar. E, na verdade, você tem que pensar. Então, assim, 24 horas não vai fazer diferença. Pensa, para e vai. Então, assim, a UVIT realmente é uma cachaça, né, gente? Realmente. Se deixar, a gente conversa até amanhã sobre isso. Então, bom. Mas que bom que ele deixou tantas marquinhas em tanta gente. Fico muito feliz, viu? Muito obrigada, Molinari. Assim, uma homenagem Prazer. linda. Muito, muito obrigada mesmo. João também. E parabéns, parabéns. Elisabeto, infelizmente, não pôde, mas ele deu a mensagem dele, né? Então, não precisou de falar mais nada, né? Não, Falou tudo ali. muito lindo. Nosso poeta, né? Nosso poeta. Emiliana, já falou? Fernando Pessoa. Não, eu gostaria de agradecer. Eu acho assim que a gente fala, nossa, mais uma live, né? Assim, tá cansado, todo mundo já não aguenta mais e tal, mas hoje foi muito legal. Assim, parecia que eu estava na sala ali do Molinari, da Ju, no escritório do Daniel, olhando os livros ali no negócio. Foi muito bom hoje, assim, eu gostei muito, foi muito legal. O Daniel, ele tinha que trabalhar na televisão, porque ele é um cara muito, né, descolado, dinâmico. Fulano, e você? Não, vamos, a gente faz um outro. Ele é demais. Coordenou bem, né? Muito Cada bom. hora eu descubro um talento do Daniel. Fala Mas sério. é bacana mesmo. Parece que nada. Muito legal. Eu achei legal também. Ele tem um talento escondido, Mili. O de música? O João. Esse eu já sabia. Tô falando que cada hora eu descubro um. Esse de música eu já sabia. Esse eu tô muito enferrujado, Ju. Cantor, viu? Guitarrista, polivalente. A Úvia tem dessas também. A Úvia é cheia de artista. Desculpa, né, gente? Sério, né? Vocês já viram, né, o podcast que nós fizemos com a Emiliana. Já viu, Daniel? Tá rodando já. aí. Pois é. Muito legal. Eu falei quase nada, porque eu falo bem pouco, né?
E aí, Você falou eu pouco, falei, uma gente, hora. 1 hora de podcast é muita coisa. Eu acho que no máximo 40 minutos já está muito bom. Passou de 1 hora e a gente estava lá, batendo papo ainda. Estava bom, muito Falei, bom, gostei Senhor, muito. vamos parar de Agora, falar, porque ninguém vai ouvir tanta esse, coisa. esse lance da SBU, eu estava meio afastado, assim, e a Fernanda me colocou no grupo, deve ter uns 2 anos, no grupo lá. Eu falei, puxa vida, eu vou ter que tratar de estudar muito, porque vocês já estavam quilômetros, anos-luz de distância. E aí eu conheço o Ever. Eu falei, o que é aquilo? Aí o Ever me apavorou mais ainda. PubMed ambulante? Em 3 segundos ele coloca lá não sei quantos artigos, muito bom. Gente, eu realmente assim agradecer também demais, né? Essa turma aqui, muito bacana. O Fernando Orefse, não vamos parar nunca de falar dele, né? A gente o cita sempre, então assim, é uma pessoa que eu admiro muito. E eu volto a lembrar, se assim que começar o presencial, eu tenho certeza que ele vai topar dar as aulas, porque ele não masca, né? Ele comparece mesmo. É uma pessoa que realmente eu devo muito, depois do Wilton Rocha, o Elisabeto, Márcio Neme, Joel Boteon, Fernando Orefse, essa turma aí é especial para mim. E o Daniel está aqui agora segurando a peteca. Ele também é meu professor, meu preceptor predileto. Eu faço a brincadeira porque sempre que ele pode, ele está disponível. É uma pessoa que tem um bom humor muito grande, muito. Não estou assim. Eu acho que a gente tem que, igual a Juliana falou, a gente tem que elogiar na presença, tem que homenagear enquanto está vivo e não deixar, não fazer economia de coisa boa, de falar bem das pessoas, né? E promover essa reunião como essa, que eu vi vários colegas aqui da UVIT também, que poderiam dar aula para a gente. Estava a Ana Petrilli, o Neufeld, tem um montão de gente boa aí. A Eu não posso Biancardi. deixar a Ana, né? E muito bem. Eu acho que a gente pode encerrar deixando um beijo para todo mundo e a gente vai continuar fazendo nossas reuniões e tentando aumentar a pleiade, né, da SMO, cada vez mais jogadores, né? A gente precisa de muita gente, viu? Gente, muito obrigado, boa noite a todos, até a próxima. Tá, Boa gente? noite. Boa noite para todo mundo, obrigado. Boa noite, obrigado, gente. Valeu, até amanhã.